Nós vemos aqui a situação que nós conhecemos muito bem. Quem aqui já ouviu falar do profeta Elias? Quem aqui já ouviu falar que ele orou e por 3 anos e meio não choveu? E quando ele orou de novo, choveu. Quem aqui já ouviu falar que Elias orou e em 60 segundos, o que os profetas de Baal, segundo os estudiosos, levaram quase 6 horas, e em 60 segundos Elias fez cair fogo do céu? Quem já ouviu falar isso? E esse mesmo homem, após ele denunciar o pecado, porque preste atenção, quando você é chamado para ser profeta do Senhor, para ser profetisa, para ser pastor, para ser pastora, existe um peso sobre a tua vida. Quando você é chamado para ser o líder de um ministério, para estar à frente de um ministério, será muito mais cobrado do líder. Amém, igreja? Tá, porque como a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Elias, por sua vez, ele sendo intitulado por Deus profeta para denunciar o pecado de Acabe, para denunciar o pecado da família de Acabe, para confrontar a Jezabel sobre os pecados que ela trazia ao povo. Elias, tudo isso que Deus mandou Elias fazer, Elias fez. E o que me chama a atenção aqui, e eu quero chamar a sua atenção para isso, Elias a todo momento ele estava obedecendo a quem? A quem Elias estava obedecendo, igreja? A Deus. E muitas pessoas acham que, não, o fato de eu obedecer a Deus quer dizer que eu nunca vou me cansar, quer dizer que eu nunca vou me fadigar. O fato de eu obedecer a Deus quer dizer que nunca eu vou me sentir exausto. É errado. Porque Elias a todo momento ele estava obedecendo a quem? E aqui nós chegamos num ponto de fadiga extrema, Elias, no segundo ponto da fadiga. Que o primeiro ponto foi quando ele estava lá no deserto, que ele parou debaixo de uma folha de zimbro e ficou ali na árvore e disse, Senhor, para mim pode ser a morte, porque me é melhor morrer do que viver, não sou melhor que os meus pais. E Deus dá pão e água para ele, manda o anjo fazer ele comer, e com a força daquele pão e daquela água, você acabou de ler comigo, Elias andou por quantos dias? E 40 noites. Elias, nesses 40 dias e 40 noites, eu imagino o sentimento que havia dentro dele. Porque nós, como cristãos, e eu digo por já ter entrado em guerras, por já ter orado por diversas pessoas, nós esperamos que uma vez que o Espírito Santo nos mostra o pecado, e nós chegamos à pessoa e dizemos, olha, o teu pecado é esse, olha, está acontecendo isso por causa disso, olha, está acontecendo aquilo por causa daquilo outro, nós esperamos que a pessoa olhe para dentro de si e diga, realmente, eu pequei, realmente eu errei, realmente eu falhei. Quando você anuncia ao pecador o pecado, todos os profetas, todos os homens e mulheres de Deus esperam que haja um quebrantamento. Só que no caso de Jezabel não houve um quebrantamento, houve um endurecimento. Quando Elias confrontou a Jezabel, quando Elias mostrou para todo Israel quem era Deus de verdade, Jezabel se irou, Jezabel se revoltou e disse, amanhã os deuses me façam outro tanto se eu não estiver matado Elias. Da promessa de Jezabel já haviam se passado mais de 40 dias. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando você obedece a Deus, você vai se cansar, você vai se fadigar, mas ninguém vai tocar em você. Ninguém vai poder afligir a tua vida. Não há demônio, não há principado, não há potestade que vá ter autoridade para determinar, ei, é o teu fim. Se o diabo usou a boca de alguém para dizer é o teu fim, você não vai chegar, você não vai conseguir. Eu te digo nesta noite que ele não tem poder sobre a tua vida, ele não tem poder sobre a tua casa, ele não tem poder sobre a tua família, mas a quem foi dado todo o poder, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A última palavra não é do homem, a última palavra é do Senhor.
Jezabel disse que amanhã Elias estava morto. Elias já estava fugindo dela há mais de 42 dias. E nós vemos que após Elias comer daquele pão, beber daquela água, ele andar por 40 dias, 40 noites, alimentando aquele sentimento de frustração. Por que que muitas pessoas se afastam da igreja? Por que que muitas pessoas se afastam do Espírito Santo, se afastam? Não, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ser pastor, porque houve tantos suicídios de pastores nos últimos anos. Antes de entrar essa pandemia, estava aparecendo até competição, tanto de pastores que se suicidavam. Quem se lembra desses fatos? Porque as pessoas começavam, Satanás entendeu que é só ele fazer a mesma coisa que ele tentou fazer com Elias. Que é só ele começar a te frustrar. Porque aprenda uma coisa, o diabo não vai querer te derrubar com os problemas. Ele vai querer fazer com que você se sinta frustrado. Ah, Deus não se importa comigo. Ah, Deus não me vê. Deus não vê essa causa. Deus não sente a minha dor. Deus não sabe o que eu estou passando. Ah, Deus não entende o que eu estou vivendo. Quando na verdade Ele entende muito bem. E Ele tem passado em cada lugar junto com você. Nessa noite o Senhor quer tirar você da caverna onde você está. Nesta noite Deus está entrando na caverna onde você está. Oh, querido, eu sinto a presença dEle aqui. Ele está dizendo, se você deixar, eu entro nessa caverna e eu tiro você para fora. Porque eu tenho planos grandes para a tua vida. Eu tenho sonhos grandes para a tua vida. Os meus projetos não se findaram. Os meus sonhos não se findaram. Coisas maiores ainda acontecerão. E nós vemos que o que aconteceu? Olha aqui para mim. Nós vemos que o que aconteceu? Elias, com aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de vitimização, de que Deus não me entende, Deus não sabe o que eu passei. Bispa, como a senhora diz isso sobre Elias? Eu vou te mostrar. Eu digo isso com categoria dentro da Bíblia, pelas palavras de Elias. Elias, ele se via como um pobre coitado. Olha como Satanás trabalha. O homem que por volta de 42, entre 43 dias atrás, havia orado e feito fogo cair do céu. Agora se via como coitado. Se via como vítima. Se via como perseguido. Todos querem a minha morte. Todos querem o meu mal. Deus olha para Elias. Quando Elias entra na caverna. Sabe o que me chama a atenção? Que Deus não impede de Elias entrar na caverna. Tem gente que fala, não, se eu estou aqui foi porque Deus permitiu. Não, querido, muitas vezes você entra em lugares que Deus não impediu, mas não é a vontade de Deus que você fique ali. Não, eu estou aqui porque Deus quis. Não, você está aqui porque muitas vezes você desobedeceu a Deus. E por isso você está passando por essa luta, por isso você está passando essa prova. Só que nesta noite o Senhor está dizendo para você, ainda que seja por desobediência sua, ainda que seja por atitudes suas, Ele tem um poder de mudar esse cativeiro. Ele chega para Elias que entrou na caverna, ele deixa Elias ficar na caverna. Ele não tira, não reprova. Só que ao passar da noite, ele vem e faz uma pergunta a Elias. Ele diz, Elias, o que fazes aí na caverna? Deus está perguntando para Elias, o porquê você está escondido? Tem pessoas que Deus tem prometido para ela, olha, eu vou fazer grandes coisas na tua vida, olha, eu vou te usar de forma extraordinária, olha, você vai ser vaso de honra na minha vida. Só que ela tem a mania de se enfiar em caverna, ela tem a mania de querer se esconder, tem a mania de achar que realmente para mim é muito difícil, realmente para mim é muito complicado, realmente eu não vou conseguir. Só que Deus está dizendo, quem deixou você entrar nessa caverna, quem deixou
deixou você se menosprezar? Quem deixou você achar que você é inferior? Quando Ele olha dos altos aos céus, dos céus para nós, aqui dos altos céus para nós, e diz: tu és o meu filho amado, eu te comprei com preço de sangue, eu paguei pela tua liberdade. Você não é cativo de depressão, você não é cativo de angústia, você não é cativo de frustração. Tu és o filho e a filha de Deus. E nós vemos que Elias, se o Senhor me traz à memória, como Deus nunca fala com ninguém que está na caverna. Elias estava onde agora? Aonde Elias estava? Abre a tua Bíblia comigo, vamos lá para Gênesis. Abre em Gênesis 15, 5. Volta para Gênesis. Quem achou, diga amém. E nós vemos aqui, Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Como começa o versículo? Olha aqui para mim. Para você conseguir entender o contexto aqui, que a bispa saiu de 1 Reis de Elias, foi para lá em Abraão. O que ela está fazendo? Abraão, após vencer a guerra dos 5 reis contra 4, que o seu sobrinho havia sido levado como cativeiro, ele foi, libertou Ló, libertou todo o povo de Sodoma e Gomorra. Abraão, ele também entra dentro da tua tenda. Talvez a gente pare para pensar e falar: mas bispa, então quer dizer que eu sou anormal? Não, você é normal. Você pode entrar dentro de uma caverna, você pode entrar dentro da tenda, mas saiba que aí não é o teu lugar. Se você quer ouvir Deus falar, Ele vai te levar para fora. Ele vai tirar você. Aqui diz a palavra: então o levou fora e disse: Deus mandou Abraão sair da tenda dele. Abraão estava se lamentando, lamuriando com o Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiro, meu herdeiro será Eliezer, o Damasceno. E Deus diz: não, o teu herdeiro será através da tua esposa. Você terá uma grande nação. E ele fala: vem para fora, Abraão, para conseguir entender a grandeza de Deus. E Deus diz: olhe agora para os céus e conte as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Nesta noite Deus está dizendo para você, querido, querida, se você entrou na caverna, talvez você saiu por um tempo, comeu pão, bebeu a água, saiu por um tempo e a vontade é de voltar para a caverna, a vontade é de se esconder de novo, a vontade de ficar parado de novo. Deus está dizendo: não é a hora de você parar, não é a hora de você se esconder, não é a hora de você acovardar, é a hora de você sair para fora, é a hora de você colocar o seu rosto fora, porque Deus quer se mostrar para você. Deus quer mostrar a grandeza dele na tua vida, mas para isso você precisa sair para fora. Você precisa sair da caverna. Nós vemos que Deus, para falar com Abraão, tira ele da tenda. E Deus, para falar com Elias, também vai tirar ele da caverna. Deus faz a pergunta: por que ele está na caverna? Sabe por que Elias estava na caverna? Quem sabe o porquê? Quem quer saber o porquê? Elias estava dentro da caverna porque ele estava acostumado a ver um Deus que agia. Elias estava acostumado, ele conhecia as histórias, que ele viu um Deus que mandou um vento impetuoso durante a noite inteira, que veio do Oriente e abriu o mar ao meio. Elias estava acostumado com um Deus que quando ele falava o chão tremia.
Elias estava acostumado a ver um Deus estrondoso, a ver um Deus que fazia o céu cair fogo. Elias estava acostumado a ver Deus de formas rápidas, instantâneas e avassaladoras. E agora, ele sendo usado por Deus, Jezabel e Acabe continuavam como reis de Israel. Os inimigos estavam ainda vivos. Na cabeça de Elias aquilo era inaceitável. Como pode os inimigos do povo de Deus ficarem vivos? O que faz muitas vezes eu e você entrarmos na caverna é começar a olhar para os nossos inimigos, para os nossos adversários, para os nossos problemas e pensar: como pode isso ainda estar diante de mim? Sendo que eu sou dizimista, sendo que eu sou ofertante, eu sou frequente aos cultos, eu sou uma pessoa que oro, eu sou uma pessoa que jejuo, eu sou uma pessoa que leio a Bíblia. Como pode esse problema ainda estar no meu caminho? Era isso, esse sentimento que fez Elias caminhar 40 dias e 40 noites e entrar numa caverna. Elias estava acostumado a ver uma única forma da revelação do grande eu sou. E a forma que ele estava acostumado era o quê? Os seus inimigos eu destruo. E rápido. Porque quando Coré e Datã e Abinael se levantaram contra Moisés, o que aconteceu? Moisés, começou a rebelião. Moisés, põe para fora do arraial. Põe para fora. Ah, Moisés, Deus falou com a gente também. Deus falou, com meu servo Moisés eu falo face a face. Com vocês não, a terra abriu, engoliu eles e toda a família. Em frações de segundo, os inimigos de Moisés, aconteceu o quê? Sumiu. Ah, uma certa vez Miriam começou a carcar lenha em Moisés. Não, porque Moisés está agindo errado. Moisés acha que Deus só fala com ele. Miriam começou a perseguir Moisés. Deus ouviu o que Miriam falou. E Deus, Miriam estava falando junto com Arão. Só que Deus lançou uma praga, uma lepra sobre Miriam. E a lepra só foi tirada depois que Arão pediu para Moisés interceder a Deus. Moisés nem sabia que Miriam estava falando mal dele. Se você for ler a história, Moisés não tinha conhecimento, ele foi saber depois. Só que Deus já sabendo, Deus já respondeu de imediato: lepra em Miriam. Miriam, irmã mais velha de Moisés, leprosa porque falou mal de Moisés. Quem está entendendo isso? Elias estava acostumado a ver a solução do problema contra o povo de Israel de forma rápida, de forma instantânea. Sabe aquele tipo de pessoa? Talvez você seja esse tipo, eu já fui esse tipo. De pessoa que quando você chega na igreja, você tem um problema, você apresenta diante do Senhor, e aquele problema em menos de uma semana é resolvido. Com quem já aconteceu isso? Glória a Deus. Aquele problema instantâneo. Por um bom tempo na minha vida, os meus problemas não duravam mais do que uma semana. Chegava, dobrava o joelho e falava: Senhor, aconteceu isso. Na semana seguinte eu já não tinha mais aquele problema. Porque o Senhor tratou. Só que eu comecei a entrar no mesmo erro que Elias entrou, e que talvez você está me ouvindo aqui hoje e esteja nele. Em achar que Deus só trabalha de uma forma. Deus só trabalha de forma rápida. Ah, te perseguiram? Fica tranquilo, vou abrir a terra, vou engolir, vou acabar com seus perseguidores. Ah, tá falando mal de você, vai cair lepra. Fica tranquilo, vou resolver. Ah, tá te irritando, vai cair fogo do céu e vai consumir. Elias, ele estava acostumado, uma certa vez, aconteceu até com Elias, quando foram atrás dele, querendo levá-lo até Acabe, ele orou, fez cair fogo do céu e o consumiu, os capitães junto com seus 50, por 2 vezes. O terceiro implorou e ele não deixou, ele não fez cair fogo. Elias, ele estava acostumado a ver a glória de Deus se manifestar para a defesa do evangelho de forma muito instantânea. E ele achou que era a única forma que Deus se manifestava. E quando ele começou a viver aquilo e ver que Deus não manifestou a grandeza dele, Jezabel estava viva. Tudo bem, os 450 profetas de Baal foram mortos ao fio da espada. Só que Jezabel ainda estava, e ela poderia trazer mais 450.
Acabe ainda era rei. Então, na situação que Elias estava, tudo que Elias imaginava que deveria acontecer, na visão, na ótica de Elias, estava acontecendo? Não. Na visão de Elias, eu fracassei como profeta. Eu não estou servindo mais como profeta. Acho que talvez a minha serventia seja me enfiar dentro de uma caverna. E Deus chega para ele e diz: o que você faz aí na caverna? E aquilo que eu te disse, o espírito de vitimização de Elias está notório. Vem comigo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Deus pergunta o que ele fazia na caverna. E olha a resposta dele. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Deus perguntou o problema de Elias. Deus perguntou o contexto de Israel. O que estava acontecendo em Israel para Elias? Elias respondeu o que Deus perguntou. O que Deus perguntou? Vamos ler de novo. Que fazes aqui, Elias? A lógica era Elias dizer: Senhor, eu estou cansado, estou fadigado, então entrei aqui dentro dessa caverna. Só que Elias, ele estava com um espírito de tanta vitimização que, ninguém se importa comigo, acabou todo mundo, eu estou só, Senhor, eu estou sozinho no mundo. Deus vê aquilo e fala: Elias, sai para fora. Elias sai. Lembra-se que eu te disse que Elias estava acostumado a ver Deus responder de forma rápida. Elias, ele estava acostumado a ver uma única revelação de Deus, que Deus era um Deus avassalador, que Deus destruía tudo. Sim ou não? Quando ele orou para cair fogo do céu, o que aconteceu? Caiu. Algo que nós precisamos aprender, querido, é parar de limitar o poder de Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não vivem a soberania, a grandeza, a extrema glória de Deus na vida dela, porque elas limitam o poder de Deus. Elas acham que não, se aconteceu assim, nesse caso, no outro caso vai ser assim também. Com Deus não é assim. Satanás, realmente a fórmula dele trabalhar é sempre a mesma. Você já conhece, você já sabe. Só que com Deus nunca é do mesmo jeito. Com Deus nunca é. O que deu certo para Sandra não quer dizer que vai dar certo para Bispo. O que deu certo para Bispa não quer dizer que vai dar certo para o Felipe. O que deu certo para o Felipe não quer dizer que vai dar certo para o pastor. Para cada pessoa Deus tem uma única forma de se revelar. Para cada pessoa Deus tem um trabalhar. Para de olhar para a vida dos outros e dizer: com fulano aconteceu isso e o resultado foi assim, então se eu fizer isso o resultado vai ser aquele. Para de se comparar aos outros e olha para o Senhor e diga: Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, que eu quero ter o resultado que o Senhor tem para minha vida. As experiências do passado de Elias, as experiências do passado de Israel, estavam limitando Elias ver a Deus. Elias, Deus disse para ele, e ele disse no versículo 11, pega a tua Bíblia, vem comigo. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor,
porém o Senhor não estava no vento. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Sabe por quê Elias imaginou que talvez Deus estivesse no vento? Você tem ideia por que talvez Elias esperou? Não, Deus vai falar comigo, pode ser que venha o vento. Elias, ele havia limitado, eu já disse aqui para que você entenda. Elias, ele havia limitado a grandeza de Deus ao que aconteceu lá atrás, na história de Israel. Elias imaginou que as formas de Deus se revelar seriam apenas essas. E por que ele esperava que Deus estivesse no vento e Deus não estava? Abre a tua palavra em Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 21. Vocês vão manejar a Bíblia. A gente vai ficar indo para Reis e Êxodo hoje. Êxodo 14, 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Levanta a mão com o obreiro, vai até você. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, amados. Abriu o Gênesis, vai passando as folhas. Êxodo 14, 21. Quem achou, diga amém. Diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por Eu quero que vocês leiam. Se vocês estão com a Bíblia aí, então vocês leiam. E o Senhor fez retirar o mar por forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco e as águas foram partidas. Elias, olha aqui para mim, Elias estava limitando o agir de Deus à história que ele viu lá no passado. Opa, tá vindo um vento forte, então é Deus, porque Deus abriu o mar através de um forte vento, então vai ser Deus que vai falar comigo, vai ser Deus que vai trabalhar. Só que nós vemos que Deus não estava no vento. Vem comigo agora, novamente. 1 Reis, capítulo 19 e versículo. E nós vemos aqui no versículo 11, da parte B, quando nós pegamos que não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também. O Senhor também não estava no terremoto. Mas bispa, Elias achou que Deus poderia estar num terremoto? Sim, eu vou te provar porque. Abre comigo em Êxodo 19, versículo 16. Êxodo 19, capítulo 19, versículo 16 diz assim: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que... O que é esse estremeceu? Terremoto. Se você sentir o chão da tua casa tremendo, você vai achar que é o quê? Terremoto. Estremeceu todo o povo. Então Elias, na cabeça dele, não, Deus estaria no vento, porque Deus abriu o mar no vento. Não está. Então Deus estaria no terremoto. E Deus estava no terremoto? Não. E olha aqui o que ele acha no versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Elias sabia que Deus se manifestava também como fogo. Bispo, onde está isso? Vem comigo em Êxodo capítulo 19, versículo 18. Diz assim: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Elias estava limitando a vida dele, a situação dele, a forma que Deus já havia se mostrado. Deus é um Deus que destrói os inimigos, porque Jezabel e Acabe estão vivos. Então Deus vai se mostrar para mim, vai ser através de um grande vento, um vento muito forte, porque ele abriu o mar com um grande vento? Não. Vai ser através do tremor? Não. Então vai ser através do fogo, que ele desceu em fogo para falar com o povo? Não. E nós vemos aqui
E não estava o Senhor no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus não é Deus para ficar dentro das nossas experiências. Ah, Deus já se mostrou para mim assim. Então essa é a única forma dele se mostrar. Quem te disse isso? Se você pensar que porque Deus se mostrou de uma forma, aquela é a única forma dele se mostrar, vai acontecer com você igual a Elias. Você vai entrar na caverna. Você vai desistir do teu chamado. Você vai desistir do propósito que Deus tem para a tua vida. Para de limitar o agir de Deus. Para de achar porque o homem falou que não tem jeito, porque o médico disse que não tem saída, porque o juiz falou que não vai revogar, então não tem mais saída. A última palavra não é do homem. A última palavra não são de pessoas. A última palavra é do Senhor dos Exércitos. Elias conhecia Deus apenas de uma forma avassaladora. Onde Deus passava, ali todo mundo notava, porque ele saía destruindo o que precisava destruir. E agora Deus aparece para Elias de uma forma que Elias nunca havia visto. Deus aparece para Elias com uma voz mansa e delicada. Eu imagino, queridos, a voz, porque essa voz mansa e delicada, eu já ouvi ela falando comigo. E quando ela falou, o coração se encheu de alegria de uma tal forma. Parecia que já não estava mais aqui nessa terra. Parecia que o meu corpo era leve como uma pluma. Parecia que era algo, realmente era algo sobrenatural. Parecia que o meu corpo já não tinha mais peso, já não tinha mais nada. Não tinha nada que me segurasse. Vinha uma força, vinha uma autoridade. E é isso que Deus quer trazer sobre a tua vida. Talvez você está aqui esperando o fogo descer, esperando o vento, esperando vir um terremoto, quando Deus está dizendo: eu vou trabalhar de maneira suave. Ori canta labash, ele canta labás. Eu vou trabalhar de forma delicada na tua vida. Talvez você está esperando Deus chegar, enfiar o pé, estourar a porta, abrir. Eu vou na frente. Deus está dizendo: calma. Eu tenho outras formas de trabalhar. Eu tenho outros jeitos. Pare de limitar o agir de Deus às suas experiências. Ah, mas é porque lá atrás, bispo, Deus enfiou o pé na porta, Deus destruiu tudo, Deus derrubou. Você já tem que ver, foi terremoto, foi fogo, foi vento, olha, virou um vendaval. Eu sei que Ele faz, mas não é a única forma dEle trabalhar. E Ele está dizendo para você: confia, acredita que não são as formas que você já viu a única que Ele tem para trabalhar. Ele quer te mostrar formas novas, Ele quer te mostrar novos projetos, Ele quer te mostrar novos caminhos, Ele quer te mostrar novas direções. Deixa Ele falar com você, deixa Ele te trazer para fora, que o restante Ele faz na tua vida. Querido, querida, largue esse passado. Larga o passado. Mas, bispa, quando eu estudava essa passagem, veio uma frase muito forte do Senhor no meu coração. Veio uma frase muito forte que Deus colocou assim para trazer a vocês. A tua experiência lá atrás não serve para o futuro que Ele quer colocar na tua vida. Tem pessoas. Quem aqui já foi trocar alguma roupa do guarda-roupa do teu filho que não servia mais nele? Quem já foi fazer isso? Ou de alguém? Ou até você mesmo? Quem aqui já emagreceu demais? Ninguém quer emagrecer? Então recebe vaso. Quem aqui já emagreceu demais que a roupa ficou larga?
Profetiza, se não aconteceu, profetiza. A fé é a certeza do que eu não vejo, mas eu creio. Em nome de Jesus, Senhor. Ou quem já engordou um pouquinho. Entrou um bichinho que costurou toda a tua roupa e apertou, não foi? Não é que eu engordei, é que apertaram de madrugada, bispa. Entrou um bichinho e apertou. E aquela roupa já não te cabe mais. Só que lá atrás você ficava tão linda nela. Você ficava tão lindo nela. Você olhava e falava: meu Deus, como eu ficava linda. Meu Deus, como era perfeita essa roupa em mim. Só que no seu presente ela já não serve mais. Lá atrás ela foi ótima. Lá atrás realmente foi excelente, era o que você precisava. Só que para o teu futuro, tira ela, que vem coisas novas para você. A tua experiência lá do passado não vai servir para o futuro que Deus tem para a tua vida. Então larga o teu passado, larga a forma que você já viu Deus trabalhar, se abra para o novo. Senhor, o Senhor tem nova forma, então eu quero conhecer. O Senhor tem outro jeito de trabalhar, então eu aceito, Senhor. Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu quero fazer a tua vontade na minha vida. Nós vemos que Elias andou por quantos dias? 40 dias e 40 noites. E Elias nos dá uma outra lição muito importante. Essa eu quero que você grave, a que eu acabei de falar. A tua experiência no passado não serve para o teu... Diga comigo, a minha experiência com Deus do passado não serve para o meu futuro. Eu preciso de experiências novas. Algo que Elias fez foi fugir do problema. Elias comeu pão e a água, não era para ele andar desnorteado como ele andou. Elias comeu pão e a água, era para ele perguntar: Senhor, eu comi esse pão e essa água, e agora o que o Senhor quer que eu faça? Porque quando o riacho secou, quando Deus mandou ele orar para não chover, e o riacho secou e o pão parou de trazer comida, Elias consultou ao Senhor e Deus disse: Elias, vai para Serepta que lá tem uma viúva que eu vou lhe sustentar. Já foi ordenado. Agora o anjo traz pão e água para ele. Ele come e ele consulta ao Senhor? Não. Ele sai, a minha vontade, a minha vida, minhas regras, e sai. Só que quando Deus fala com ele, vem comigo em 1 Reis 19, versículo 13. Diz assim: e sucedeu que ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto em uma capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: amados, olha aqui para mim. O versículo 14, até ponto e vírgula, é idêntico ao 10. A mesma pergunta que Deus fez no versículo 9, Deus faz agora no versículo 13. E a mesma resposta que Elias deu no versículo 10, Elias dá no versículo 14. Elias diz, e ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei... e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse, olha aqui o que Deus respondeu para Elias: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi,
ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar a espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também, olha ele respondendo a Elias quando Elias disse que ficou só. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Deus está respondendo agora para Elias. Deus poderia ter respondido isso da primeira vez que Elias disse, no versículo 11, Deus já poderia ter respondido. Deus disse, não, sai para fora que eu vou falar com você. Elias achava que aquele espírito de vitimização, que só ele sofria, que só ele padecia, e que ele foi o único sobrevivente, sim ou não? E Deus diz para ele que Deus deixou mais quanto? 7.000. Precisamos parar, querido, e atingir uma maturidade de achar que só o nosso problema é grande, que Deus não se importa com a gente, que Deus não me ama. Talvez problema igual ao seu, pode ser que tenha mais 7.000 iguais. E você está aí achando que você é o único, porque era isso que aconteceu com Elias. Não, só eu tenho um problema, só eu. Não, talvez é o lugar que você está, você seja o único que tenha esse problema, mas no mundo não é o único. De Elias dentro de uma caverna, o único que tinha esse problema era ele realmente. Só que ele se isolou, ele não conviveu com nenhum profeta, ele não foi atrás de ninguém, ele simplesmente fugiu. Algo que Elias nos ensina é que nós não devemos fugir dos problemas. Tem pessoas que a vida inteira dela é fugir de problema. Eu tenho um problema com meu filho, não vou falar com meu filho, não vou dar o braço a torcer, e fica ali com o problema. Marido e mulher briga, ao invés de quando um ou outro acalmou, chegar para resolver, não, finge que nada aconteceu. Está fugindo do problema. Se desentende com o chefe, a cabeça esfria, ao invés de chegar e falar, chefe, me perdoa, eu errei, eu estava muito nervosa, eu estava com a cabeça quente, me perdoa. Não, chega para o chefe no outro dia, olá, bom dia, como se nada tivesse acontecido, com a maior cara lavada. Para de fugir. Se você sabe que você magoou a pessoa, chega na pessoa e fala, me perdoa, eu errei. Não foi a minha intenção te magoar. Porque entenda uma coisa, querido, quando você convive com pessoas, você vai magoar e você também vai ser magoado. Se você está magoado e a pessoa não chegou até você e você já está calmo, chega você nela e fala, fulano, posso conversar com você? Porque muitas vezes as pessoas te magoam e ela não tem nem ideia que te magoou. Você sabia disso? Que às vezes a pessoa nem fez de propósito, é você que estava sensível naquele dia. Porque tem dia que a gente está mais carente, sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem dia, principalmente mulher, filho, tem dia que se o marido chegar, o pastor Denis sofre na minha mão com isso. Que tem dia que ele fala, bom dia, amor, eu falo, bom dia. Tem dia que ele fala, bom dia, amor, eu falei, nossa, só isso? Só esse bom dia seco? Ele, bom dia, vida. Não, agora eu não quero, esse falso também não quero. Aí sofre. Aí o outro te magoou e nem sabe que te magoou. Se você chega para ele e fala, fulano, você me magoou nisso, você fala, nossa, me perdoa, eu estava com a cabeça quente, eu estava assim, você não tem nada a ver com isso, mas me desculpa. Elias quis fugir do problema. E Deus manda ele voltar pelo mesmo caminho que ele fez. Você causou isso? Volta e resolve. Tem gente que fala, não, glória a Deus. Aí pega o profeta Isaías, eis que do seu passado eu não me lembro mais, então eu não preciso resolver, eu não preciso pedir perdão, eu só libero o perdão. Deus está dizendo para você, volta e resolve. Se tem que pedir perdão, pede perdão. Mas ela também tem que pedir perdão. É você que Deus mandou, é você que vai pedir. Ele também tem que pedir perdão. Bispa, você não conhece aquilo. Bispa, se você conhecer meu chefe, você pede demissão no dia seguinte. Você não conhece aquela peça não, bispa.
Aquilo ali, Satanás senta do lado da mesa dele para aprender como tirar a paz dos outros. Você não tem ideia como é aquilo. Não interessa. Se Deus está tocando no teu coração, vai você e pede perdão. Reconhece. Reconhece, seja homem e mulher de Deus. Para você ver a glória de Deus, você também precisa agir de outra forma. Deus diz para Elias aqui, e o Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto. O caminho que você fez, Elias, volta. Volta. E você vai ungir novo rei aqui. E você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria. Você vai ungir Jeú, rei sobre Israel. E você ungirá Eliseu, profeta, no teu lugar. Elias estava querendo fugir. E Deus estava fazendo Elias voltar e resolver tudo que estava errado. E tem outra coisa. Não foi só você que ficou não, tá? Teve mais 7.000. Aprenda com Elias, querido. Aprenda com essa mensagem, querida. A parar de fugir. O importante é daqui em diante. O que você tem lá atrás para resolver. Enquanto você não resolver o que tem lá atrás, filho, daqui em diante não vai ter nada de diante. Eu tenho mágoa, bispa, da minha mãe. Sua mãe é viva? Vai lá e peça perdão. E a perdoe. Mas ela nunca me pediu perdão, então você a perdoa da mesma forma. Bispo, eu tenho mágoa da minha ex-chefe. Bispo, eu tenho mágoa do meu filho. Bispo, eu tenho mágoa do meu pai. Bispo, eu tenho mágoa da minha nora. Bispo, eu tenho mágoa de alguém. Volte e resolve. A sua vida não vai caminhar enquanto você tiver algo lá atrás te prendendo. É como se você andasse e tivesse uma corda que te puxasse. Você vai até onde aquela corda deixa. Quando ela chega ali e fala: não, daqui você não pode ir, porque você tem algo para resolver. Então nesta noite Deus está dizendo: volta pelo caminho que você foi. Volta pelo caminho que você fez. Volta e resolve. Volta e coloca as coisas no lugar. Volta e se arrepende, que Deus tem bênção para a tua vida. Elias agora tem que voltar por onde ele não deveria nem ter ido. Deus não mandou ele caminhar no deserto. Deus mandou ele chegar até ali. Agora Deus fala: agora você volta pelo teu caminho. E Elias volta. E diz a palavra do Senhor que quando Elias, em obediência ao Senhor, Elias está voltando, Elias já com outro ânimo. Porque deixa eu te dizer aquilo que eu disse no início da palavra. Quando você obedece a Deus, muitas vezes você vai se cansar. Você vai se frustrar por não ver o resultado. Você vai se frustrar por colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que Deus só se manifesta de uma forma, sendo que Deus tem milhares, centenas de dezenas de formas de se manifestar. Porque Ele é Deus, Ele cria todas as coisas, Ele descria, Ele faz, Ele desfaz. Ele é o dono de todas as coisas. E nós vemos que quando Elias entendeu que não tinha só uma forma de Deus se manifestar, que não tinha só a forma avassaladora, que ele tinha que acabar logo com Jezabel, acabar logo com Acabe. Não, Elias entendeu que não era assim que Deus ia fazer, mas que na realidade Deus tinha outras formas de fazer. Quando Elias entendeu isso, Elias saiu da vitimização, Elias saiu da frustração, Elias saiu da caverna e ele voltou pelo caminho. E quando ele volta pelo caminho, diz aqui no versículo 19: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Nesta noite, eu não sou Elias, mas o Deus de Elias está aqui. Nesta noite, infelizmente, felizmente, Deus o sabe, não tem o poder de Elias. Se você falar: bispo, você tem 60 segundos para cair fogo do céu, eu vou começar a rir. Eu vou falar: 60 segundos a gente vai rir aqui, porque não vai cair. Não...
E não tenho pretensão alguma de fazer o que Elias fez, de ser quem Elias foi, porque eu sei que Deus não precisa de outro Elias, mas Ele precisa de uma Bispa Letícia para essa geração. Então já não me importa mais, ele foi usado por Deus lá atrás, porque a história lá atrás, a experiência que eu tive lá atrás, ela já não vai caber mais no meu futuro. Então Deus quer coisas novas, Deus quer experiência nova, Deus quer que você largue o velho para abraçar o novo, Deus quer que você deixe para trás o que aconteceu e viva a soberania de Deus para a tua vida. Elias lança a capa e Eliseu o segue. Nesta noite, o Senhor está dizendo: eu fui a capa que dei força a Elias. Eu fui a capa que dei força a Eliseu. E aqui eu estou indo lá para frente. Quando Elias foi trasladado ao céu, Eliseu já acompanhava Elias. E Elias disse: Eliseu, me pede o que você quer. Eliseu olha para Elias e fala: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele diz: dura coisa tu me pedistes, porém se você me ver subir ao céu, você receberá. E diz a palavra do Senhor que quando Elias foi levado por carros de fogo e seus cavaleiros em um redemoinho ao céu, Eliseu viu, e a capa de Elias caiu para Eliseu. Ali teve o selo. Aqui Elias apenas lançou a capa. Quando Eliseu pegou a capa, ele teve o selo. Nesta noite nós já temos o selo. Nesta noite nós já temos o Espírito Santo. Nesta noite nós já temos aquele que preparou o pão, que preparou a água. Nós já temos aquele que deu força para Elias. Nesta noite nós só precisamos nos desprender do passado para viver a grandeza de Deus do futuro. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus tem coisas extraordinárias para você. Deus tem coisas além do que você imagina. Simplesmente segue, insiste, confia que Ele te capacita.